Olá, seja bem-vindo. A gente está no ar com mais um Ed Farmácia, agora uma nova temporada, uma temporada totalmente online. Os nossos convidados não podem ir ao estúdio e aí, por conta disso, a gente chama os nossos entrevistados aqui para um papo online que acaba dando no mesmo. O importante é o conteúdo, é a informação, é o conhecimento que a gente está compartilhando com você. Obrigada por seguir o canal da Escoferj aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, porque a partir dessa inscrição você começa a receber todas as notificações dos próximos vídeos e ainda tem acesso a todo o conteúdo que a gente já publicou aqui, e não foi pouco, foi um conteúdo muito bacana, muito interessante, até ao longo dessa pandemia. Inclusive, o nosso convidado de hoje já chegou a participar de uma live com a gente, falando sobre os impactos da pandemia de Covid-19 no varejo farmacêutico. O convidado de hoje do Ed Farmácia é o Paulo Paiva, vice-presidente da Close-Up International, uma empresa que audita o setor farmacêutico não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Olá, Paulo, seja bem-vindo ao Ed Farmácia Online. Oi, Viviane, bom dia, um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite novamente, a você e ao Marins e à Escoferj. É um prazer estar aqui com todos aí que vão nos assistir, que nos assistirão, né? Muito obrigado. E vamos ver o que nós temos aí de novidades, né? Olha, a gente já vem tentando trazer o Paulo para o Ed Farmácia há um tempo, mas a agenda do Paulo é super corrida. Eu falei, bom, agora que a gente está gravando o Ed Farmácia, fazendo as entrevistas online, agora eu vou conseguir. Agora a gente traz o Paulo no Ed Farmácia. Deu certo, Paulo. Sim, obrigado, Viviane. Bom, eu queria começar te perguntando o seguinte. Aquele período de turbulência inicial que a gente viveu por conta do coronavírus, da pandemia de Covid-19, esse período de turbulência, de oscilação no varejo farmacêutico já passou? As coisas já estão mais tranquilas, Paulo? Eu diria que estão um pouco mais acomodadas, Viviane. Assim, nós tivemos aqueles picos de venda, de crescimento de 40%, 26%, 30%, isso realmente não está acontecendo mais. Mas a gente ainda tem alguma instabilidade em virtude de algumas cidades, algumas regiões ainda tem uma quarentena um pouco mais dura, então isso impede que as pessoas realmente circulem pelas ruas e façam aí suas compras. Então a gente vê, no geral, para algumas cidades, o mercado ainda um pouquinho instável, mas no Brasil, a gente já enxerga o mercado bastante mais próximo do que nós tínhamos até fevereiro, antes da pandemia, com um crescimento em unidades, um crescimento em valores e já bastante mais estável. O Brasil é muito grande, né? Essas regionalidades Então, assim, acabam fazendo com que a gente tenha que 88 olhar mil farmácias, né? Pois E são é 88 muita mil coisa. farmácias, é muita farmácia. Muita farmácia. Agora, vocês estão acompanhando também, eu até entrei no LinkedIn da Close-Up e percebi que vocês estão acompanhando e medindo os efeitos da pandemia também em outros países da América Latina. Em comparação com o Brasil, você destacaria alguma diferença que chama a atenção? Bem, é tudo muito parecido, né? Os períodos de quarentena realmente trouxeram aquele desbalanço de mercado em todas as cidades, em todos os países. Não houve aí ninguém que saiu ileso e sem qualquer impacto. Todo mundo teve realmente um incremento de vendas em virtude de antecipação, logo no começo da pandemia, depois caídas, mas no geral a gente tem um mercado já estável em todos os países da América Latina. Para você ter uma ideia, são 160 mil farmácias na América Latina hoje acompanhadas e a gente consegue visualizar redes e independentes também de uma mesma forma. E em todos esses casos a gente já tem um mercado bastante estável, bem próximo do que nós tínhamos em fevereiro. Nesses 160 mil estabelecimentos, você está incluindo o Brasil? Sim, Ou não? 88 mil Brasil e 72 mil farmácias na América Latina. Temos muitas farmácias e drogarias, né, Paulo? São muitas, mas eu diria que a distribuição é adequada ao que a gente tem. Então, assim, não é dizer que o fato de serem 88 mil a gente esteja além do necessário, não. Além. Porque você vê todas as farmácias crescendo, você vê todas as farmácias de uma forma aí presentes no mercado e fazendo os seus negócios, então eu não diria que tem farmácias além do que a gente precisa. Realmente a gente tem um varejo aí bastante próximo do consumidor e com um nível de serviço bastante bom. Só recordando um pouquinho o que aconteceu, para contextualizar o nosso público, nós falamos bastante sobre isso, até na live que fizemos, que com o início da pandemia houve aí um boom nas vendas, você já até citou aqui no programa agora no iniciozinho, um boom nas vendas do varejo, depois isso deu uma caída, o boom foi em março, depois deu uma caída em abril,
né? E aí você colocou para a gente que a gente ainda percebe muitas diferenças. Por exemplo, em alguns estados, em algumas cidades, as vendas subiram um pouco, enquanto em outras ainda está complicado porque ainda tem pouco movimento nas ruas, por exemplo, né? Esse é mais ou menos o panorama, Exato, né, Paulo? exato. Quando a gente analisa, por exemplo, o mercado de uso contínuo, que seria os produtos de uso crônico, principalmente hipertensão, diabetes, colesterol, que são sistema nervoso central, que são os pontos assim mais conhecidos, esse mercado já está bastante estável, ele já encontrou novamente a linha de estabilidade que nós conhecíamos em fevereiro. Os mercados de uso agudo, aí antibióticos, medicamentos para dor, vitaminas, esses ainda enfrentam alguma oscilação. Por exemplo, nós estamos, neste momento, visualizando falta de complexos vitamínicos generalizada. Vitamina C e D, a gente tem falta generalizada no Brasil. Então, assim, um recado. Isso porque o Farmácia consumidor está procurando muito para está se prevenir da procurando gripe, é e não isso? está encontrando. Então, assim, vejam, quem conseguir ter algum ajuste de estoque ou alguma comprinha nessas categorias, pode ajudar a melhorar aí o seu nível de serviço. Quem está abastecido, ok. Mas quem não está, busque se abastecer, porque é um produto, é um tipo de produto que hoje que tem tido busca e assim, grande parte hoje do que a gente consegue visualizar, ele não está sendo encontrado. E os antigripais, né? Os comprimidos, esses comprimidos que a gente toma, como é que está a performance deles? Bom, a gente está no momento de sazonalidade desses produtos, né? A gente está no inverno, então assim, ele já se esperava um incremento de vendas dele em relação ao período anterior. Eles estão realmente com um pouco acima do esperado, porque muita gente tem comprado anti-inflamatórios, produtos antitérmicos, produtos de uso em estados gripais, mas eu diria que não é exclusivamente por uma questão Covid. Isto é esperado em virtude de seu período de sazonalidade desse grupo de produtos, né? E a falta das vitaminas, vocês estão atribuindo A à falta da vitamina, sim, Covid-19? porque aí realmente é uma curva que excede aquilo que a gente conhecia como a curva de comportamento esperado desse mercado. Então aí realmente, como a vitamina C e a vitamina D surgem como possibilidades de adjuvância ou ao tratamento ou a sua preparo para você não contrair o Covid, se é que seja possível, né, uma situação dessa, porque não tem uma comprovação médica, né, a gente tem aí Uhum, algumas coisas de conhecimento popular, eu diria. Então, uhum. essas categorias foram, assim, muito incentivadas à compra em virtude de surgir na mídia que são medicamentos que ajudam a proteger contra a contaminação de Covid, né? E agora vamos falar para frente, né, das perspectivas e das expectativas da Close-Up. Como é que vocês acham que o mercado, que o varejo farmacêutico vai se comportar agora, fim de julho, agosto, setembro? O que vocês estão esperando? Bem, a gente está com um crescimento no ano, tá, em torno de 10%. Em valores, em reais, e em torno de 3% em unidades. Então, este é o cenário que a gente olha para esta primeira metade do ano, considerando a comparação com o ano anterior. Daqui para frente, a nossa estimativa é que o mercado se estabiliza e ele vai voltar dentro de uma estimativa de crescimento de 8 a 10% em valor e entre 3 e 4% em unidade. A gente não enxerga, Viviane, uma retração muito forte de mercado ainda para este momento. Vem aí uma situação de talvez uma dificuldade econômica maior, em virtude de queda de PIB, de perda de capacidade de compra por parte da população, mas a gente não deve esquecer que medicamento e tratamento de saúde, ele figura num nível muito alto de necessidade da população. Então, ele não vai ser o item mesmo numa situação de menor possibilidade de compra, ele não vai ser o item que vai ser cortado em primeiro lugar. Ele vai entrar lá no último, se for necessário. A gente tem aí as ajudas que o governo tem feito, esses R$ 600 que se libera aí a cada mês. Isso tem realmente trazido impacto. A gente tem visto Isso eu ia os te perguntar, economistas tem falando. trazido impacto Tem, no consumo lá no sim, ponto de sim. venda? Do consumo e na manutenção do consumo, que é uma coisa bastante interessante. Todos os economistas que estão tratando desse assunto agora, eles colocam que esta foi uma atitude bastante correta do governo, com todas as dificuldades que algumas pessoas enfrentam e tudo mais, mas essa ação que o governo teve, ela não só entrou dentro de um momento assim, o ideal, o adequado para a necessidade, como realmente a cobertura que ela atingiu trouxe algum conforto para essa população que necessitou desse recurso. É lógico, a gente ouve que tem situações de dificuldade, não conseguir e tudo mais, mas considerando que mais de 170 milhões de pessoas fizeram inscrição nesse programa.
Nós somos 210 milhões de pessoas, mas 170 milhões se puseram ali como candidatos ao benefício. Ou seja, tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser validado, e até que tudo isso termine, pode ser que se alongue aí o tempo de liberação, mas a maioria das pessoas que já foi aprovada recebeu o recurso e está fazendo uso, e foi aí de grande ajuda para essa população que necessitou nesse momento, né? O que se fala muito agora, né, Paulo, é que essas pessoas receberam benefício, estão recebendo benefício. Ele vai acabar, a economia vai voltar, e o medo é que as empresas, quando elas reabrirem, quando elas retomarem as suas atividades, suponhamos que elas tenham demitido 4 funcionários, elas vão readmitir só 2, vão contratar só 2, e esses 2 vão ficar desempregados, sem o trabalho e sem o recurso do governo. Aí sim, então a gente ainda pode pensar aí num impacto, né, econômico sobre os negócios, né? Sim. Sobre o consumo dessas pessoas, porque é um efeito a longo prazo, né? Não é uma coisa que a gente vai sentir agora. A gente diria que, falando assim nesse termo que está alongamento da curva, né? Se essa curva de impacto ela poderia ter tido um pico já em abril, ele foi alongado, né? Então a gente atrasou o efeito do impacto econômico. Mas ele vai vir, né? E se estima uma queda de PIB para o Brasil em torno de 6%. Então, não é algo assim simples, né? É talvez a maior queda de PIB que nós venhamos a enfrentar nos últimos 50, 60 anos. Nunca houve algo mais próximo, foi em 1989, quando houve o congelamento da poupança no governo Collor, que chegou a 4,9% a queda de PIB. A gente está falando agora de 6%. Então, assim, o impacto vai ter. Nós vínhamos de uma população desempregada, e considerando desempregado quem realmente não está buscando emprego, em torno de 11,5 milhões de pessoas. A gente deve chegar novamente a um índice em torno de 14,5 milhões de pessoas. Então, seriam 3 milhões de pessoas a mais. Esses milhões de pessoas somente serão consideradas desempregadas se elas não estiverem trabalhando em nenhuma coisa e nem estiverem procurando emprego. Então, existe toda uma questão. O número de desempregados é alto, mas as pessoas também buscam renda em situações informais, em situações aí que não estejam consideradas como emprego, mas que geram renda. Então, a gente também não deve olhar que o mundo vai acabar e essa situação vai ficar muito ruim para quem realmente não conseguir nenhum tipo de renda. É lógico, a gente não pode deixar de olhar com uma visão social sobre esse ponto. Mas a economia ela tem se mostrado bastante assim preparada para esse momento. E o Brasil tem um mercado consumidor muito grande. A gente não é dependente de mercado internacional. Então, assim, a crise internacional hoje é a mesma crise do Brasil. E a gente está com inflação bastante baixa e taxa de juros bastante baixa. Nós nunca enfrentamos um momento de crise no Brasil, crise econômica, com esses 2 índices tão bem controlados como eles estão agora. Então, isso também é um ponto positivo de que a recuperação possa se dar de uma maneira mais simples, porque as empresas podem podem chegar a linhas de crédito de uma forma mais econômica e com prazos de pagamento mais longos, e elas também têm condição de gerir preços em virtude de não haver uma pressão sobre preços tão forte, já que a demanda está baixa e a inflação está baixa. Então, se a gente disser assim, esse momento é ideal a gente ter uma crise? Claro que não, mas não sendo ideal, mas sendo obrigatório, essa situação é talvez uma das mais positivas que a gente poderia enfrentar. A situação não é tão desfavorável assim como às vezes parece. Ela não é caótica, entendeu? Ela não é caótica. Se fosse em outros momentos de inflação alta e juro alto, seria realmente um desastre. Mas nessa situação a gente pode ter aí prognósticos bastante razoáveis. Agora, ainda falando para frente, se o brasileiro está com a renda um pouco comprometida, é como se ele tivesse que fazer escolhas. O que eu vou comprar? Eu vou deixar de comprar HPC, eu vou deixar de comprar maquiagem, eu vou deixar de comprar perfumaria, eu vou comprar genérico. Aí eu já aproveito e já puxo também a questão do genérico, se vai continuar crescendo. Queria que você fizesse uma análise por categoria do mercado daqui para frente nos próximos meses. Tá. Bem, independente de qualquer questão, Viviane, a gente já tinha uma projeção de crescimento de genérico. Até 2024, a gente estabelecia que o genérico chegaria a 50% das unidades dentro da farmácia. Então, assim, esta curva continua. Quanto? 40? Hoje está em torno de 33, 32. 33. Tá? Agora, existe uma questão em relação ao genérico que é, por mais que o volume cresça, o preço médio cai. Então, o genérico, apesar de ele estar com toda essa participação de mais de 30% dentro da farmácia e unidades, ele tem 11% de participação em valor. Então, o preço, hoje,
em virtude de ser um preço cada vez menor, ele também é uma cesta de produtos que ele tem uma contribuição para o faturamento da farmácia menor. Né? Então Mas, significa que a farmácia tem que trabalhar para vender mais genérico para compensar, é isso? assim, não só, ela tem uma margem lá, que é o que dá, assim, é o que atrai a farmácia ao genérico, a margem continua sendo boa, mas realmente, cada vez mais você tem que vender mais unidades para fazer o que você ganhava um ano atrás ou o que você ganhava há 2 anos atrás, vendendo menos unidades. Esse é o racional. Eu preciso vender mais unidades para fazer o mesmo valor. Mas, considerando que é um produto que tem giro, que a população busca, que a população pede, que ele é, do ponto de vista de preço, competitivo, logicamente uma farmácia não pode não ter algum tipo de estratégia para tratar o genérico, para estudar ele, ver que moléculas eu devo ter, que apresentações eu devo buscar, e considerar que vantagens a indústria da distribuição me está oferecendo em relação a compras, a manutenção de compras, a alguma coisa de mais longo prazo. Existem hoje muitas ofertas, por exemplo, de prazo de pagamento no mercado, prazo de pagamento longo. Paulo, falando de participação de mercado agora, vamos pensar no bolo, né, como um todo. Eu quero falar do porte de empresa. Como que esse bolo está dividido entre grandes redes, médias e pequenas e o independente? Tá. Falando, porque a gente fala em termos de faturamento e de ponto de venda, né? Tá. Como que a Bem, quando a Close-Up gente... analisa essa Ok. participação? A grande rede hoje, na verdade, as grandes redes, elas ocupam hoje quase que 54% do mercado em valor e 45% em unidades. Tá? Esse é o grande cenário, ou seja, metade do mercado hoje praticamente já está com grandes redes. Isso não quer dizer que a gente não tenha muito mercado disponível para o resto. As farmácias independentes e o associativismo, eles hoje têm aproximadamente 38% do mercado e estão crescendo acima da grande rede. Então, esse é um ponto interessante. Eu tenho uma grande Crescendo rede em ponto de bastante venda ou em crescendo valor e unidades, em em, vendas. Tá? em Então, vendas? assim, eu tenho uma grande rede que está muito bem estabelecida, está ocupando aí um espaço gigante no Brasil, mas este momento não foi realmente o momento das grandes redes, porque justamente as cidades em que as grandes redes estão mais concentradas foram as cidades de maior índice de quarentena. E as pessoas optaram por fazer compras ou por se abastecer em pontos de venda mais próximos das suas casas. Então, isso favoreceu as farmácias independentes e o associativismo. E no interior, que a gente teve um índice de quarentena muito baixo até agora, é justamente onde as grandes redes estão presentes em menor escala. E, de novo, favoreceu o associativismo e a independente. Né? Então, assim, esse momento realmente foi um momento, assim, eu diria, pequenas empresas e médias empresas, e não pró E as aí eu te grandes. pergunto, aproveito e te pergunto, como que o independente pode fazer então para conseguir manter esse público que ele conquistou agora durante a pandemia? Tá. Ele conquistou esse público por quê? Ele estava ali próximo dele, ele tinha um preço provavelmente razoável e ele tinha um tipo de abastecimento e mix que também atendia a necessidade do que foi buscado. O que ele não pode deixar de ter em mente é o seguinte: eu posso me manter, já que eu estou próximo, isso é uma garantia. Eu posso me manter aí no radar desse consumidor que me procurou por uma questão de proximidade, se eu continuar atendendo a necessidade desse consumidor. Né? Então, desenvolver linhas de anunciar para ele que ele tem, que tipo de medicamento ele está trabalhando, que tipo de HPC ele está trabalhando, colocar ofertas, estabelecer maneiras de se comunicar com esse consumidor, é uma forma de estar presente na hora que esse consumidor toma a decisão de buscar alguma coisa. Eu não diria que, veja, e-commerce surgiu como o grande boom do mercado. Mas, gente, e-commerce é uma questão de grandes centros, de centros mais com volumes altos de demanda, porque ele tem custo. Então, não adianta uma farmácia pequena achar que ela pode passar a atender através de um desses deliveries assim, que a gente tem hoje, que está atendendo nos grandes centros. Eu não vou citar nomes para não criar algumas expectativas, mas a gente sabe quais são. Que tem um custo sobre o ticket. Então, se eu tiver que pagar 10, 15% sobre o ticket para poder transportar o medicamento da minha farmácia até o consumidor, isso pode ficar muito caro, ou para o consumidor ou para mim. Então, essa alternativa, ela não é alternativa generalizada para o Brasil. Cidades pequenas, cidades médias, você pode realmente se armar aí ou de questões locais,
colocaram para um motoboy, e esse motoboy faz a tua comunicação com o consumidor, você recebe o pedido via telefone, via WhatsApp, via qualquer coisa, cumpre as normas da Anvisa, porque aí não é e-commerce, é delivery, né, Paulo? Delivery, o delivery deu um boom na pandemia. Deu um boom, e o e-commerce também, os dois tiveram. Só que eu tenho que me adaptar àquilo que é possível na minha região. Então, não adianta eu me deixar influenciar que está fazendo um sucesso danado aqui em São Paulo, ou na cidade de Campinas, ou em Ribeirão Preto. Eu não posso me comparar se eu estou numa cidade pequena. E se eu estou numa cidade pequena, eu tenho distâncias muito menores. Então, até alguém, um garoto de bicicleta, pode ser esse delivery para mim, porque as distâncias são pequenas, os tempos são mais curtos e eu consigo me colocar de prontidão para esse consumidor, mesmo em horários alternativos. Então, pensar criativamente e oferecer alternativas a esse paciente, a esse consumidor, eu acho que é o papel da farmácia agora, para que ela se mantenha no radar de atenção que ela ganhou com essa vantagem que ela teve no momento dela estar ali próximo. Você falou do associativismo, realmente os números do associativismo estão muito significativos, né? Você vê o associativismo como uma boa alternativa para o independente? O independente, ele é uma boa. Seriamente, ele é uma boa. A questão só é que existe uma barreira de entrada. O independente, para conseguir estar num associativismo bem organizado, ele precisa cumprir determinadas regras, determinados tipos de processo e garantias de que ele vai se manter nesses processos. Para que serve isso? Para que essa boa performance do associativismo seja garantida no longo prazo e para todo mundo. Senão, se qualquer um entrar e não cumprir as regras mínimas, ele deixa de obter os mesmos números e parece que o associativismo não funciona para todo mundo. Ele funciona. Mas o que exige também é uma contrapartida de que você seja uma empresa que vai seguir os processos e as recomendações do associativismo. Mas é inegável que isso fez efeito nas farmácias que se associaram e seguiram essas regras, né? O associativismo crescendo. Enquanto o mercado cresce 10, o associativismo cresce quase 30. Isso é inegavelmente um diferencial grande, né? E principalmente... Tem que estar profissionalizado, né? Tem que profissionalizar o mercado. Para poder entrar. Mesmo ser independente, tem que estar organizado, profissionalizado. Exato. E esse momento que a gente viveu trouxe para as pessoas uma noção maior de serviço, de atenção, de marca. Então as pessoas vão estar muito mais focadas também em que as marcas ofereçam para ela aquilo que elas entenderam como sendo benefício. Não adianta mais eu falar alguma coisa e não cumprir, ou cumprir em parte. A expectativa que as pessoas criaram e a evolução que elas tiveram nesse momento realmente trouxe também essa responsabilidade para as farmácias, para as marcas em geral e tudo mais. Eu não posso mais parecer algo, eu tenho realmente que ser este algo. Então, atenção àquilo que eu falo e como eu falo e como eu ajo. Essas coisas têm que se comunicar totalmente. O consumidor está muito atento a determinadas formas de dizer que vai funcionar e que na hora H as coisas não funcionam do jeito certo. Se eu digo que vou ficar aberto até às 10 da noite, que eu fique. Porque o consumidor agora não está mais aceitando chegar às 10 da noite e a coisa está fechada. Dizer que eu tenho delivery, que eu atendo em até 2 horas, que eu consiga fazer isso. Ninguém se importa de ser atendido em 4 horas se for isto o combinado. O que eu não posso é dizer que atendo em 2, atendo em 4 e justificar por qualquer outra coisa por que isso aconteceu. Não está mais funcionando assim. Seriedade hoje é também um ponto de negócio bastante importante e quem der atenção a isso também está saindo na frente. Excelentes as suas dicas, muito boas. Paulo, mas eu vou ter que encerrar, eu queria até conversar, puxar mais outras coisas, mas eu não tenho mais tempo. Qual é a sua dica? Você já deu várias dicas, mas tem alguma para a gente fechar o programa? Eu diria que, assim, o momento é difícil. Mas, gente, quem estiver realmente fazendo um bom trabalho e atendendo o seu consumidor de uma forma adequada, vai manter o seu negócio e vai seguir adiante. Não adianta ficar achando que porque está difícil, não adianta eu fazer nada. Quanto mais coisas eu executar e tentar, mais possibilidades de acerto eu tenho. Isso é um funil de venda, né? Assim, quanto mais oportunidades eu ponho em cima, mais vai pingar embaixo. Se eu não ponho nada em cima, eu não tenho nada para colher embaixo. Então, esta parte é que é o ponto mais relevante. Arriscar é melhor do que não fazer nada.
do que não fazer nada. Paulo, olha, muito obrigada pela sua disponibilidade, por essa conversa maravilhosa que a gente teve agora. Suas dicas foram excelentes. Eu tenho certeza que o nosso público vai aproveitar bastante, o Independente, a Média Rede, enfim, acho que são dicas valiosas para todo mundo que atua hoje no nosso canal, né, no Canal Farma. Obrigada, viu, Paulo? Eu que agradeço, Viviane. Agradeço a você, eu agradeço a Marins, aos Coferge, e estamos aqui. O que vocês precisarem, contem conosco. E, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, né? Um bom dia. Gente, obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você curtiu, gostou desse conteúdo que o Paulo compartilhou com você, ó, clique aqui, ó, embaixo, curta, compartilhe esse vídeo com a sua rede, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, enfim, com outros empresários. Obrigada pela audiência. A gente se vê na próxima semana, terça-feira, 14 horas. Até lá. Tchau. Raindrops fall